Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cada Filósofo. Hoje vamos explorar a vida e a obra de um dos maiores escritores da literatura mundial, Fyodor Dostoiévski. Preparem-se para uma viagem profunda e emocionante pelo mundo da Rússia do século XIX. Um mundo de contrastes, paixões intensas e questionamentos existenciais. Dostoiévski, com sua genialidade, nos confrontou com a complexidade da alma humana, explorando temas como culpa, punição, fé, dúvida, existencialismo e a natureza do próprio ser humano. Através de personagens memoráveis e tramas envolventes, ele nos mergulhou em realidades sombrias e nos desafiou a confrontar nossas próprias sombras. Neste vídeo, vamos desvendar a vida de Dostoiévski, desde sua infância até o auge de sua carreira literária, traçando paralelos entre suas experiências pessoais e a construção de suas obras-primas. Apertem os cintos, porque a jornada promete ser intensa. Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscou, em 1821, no seio de uma família de classe média baixa. Seu pai, um médico do exército, era conhecido por sua severidade e temperamento explosivo, características que marcaram profundamente a infância do jovem Fyodor. A atmosfera familiar era tensa e opressiva, contrastando com a sensibilidade e o espírito sonhador do pequeno Fyodor. Imaginem só, um lar onde a disciplina rígida e o medo imperavam, enquanto a mente de uma criança absorvia, como uma esponja, as histórias fantásticas e os contos populares russos, alimentando uma imaginação fértil e sensível. A relação conturbada com o pai, figura autoritária e distante, ecoaria em muitas de suas obras, influenciando a construção de personagens memoráveis como Raskolnikov, em Crime e Castigo, e Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov. Mas a infância de Dostoiévski não se resume às sombras. Sua mãe, uma mulher doce e religiosa, exerceu forte influência em sua formação moral e espiritual, despertando nele o amor pela literatura e a fé cristã. Tragicamente, a mãe de Dostoiévski faleceu de tuberculose quando ele ainda era um adolescente, um golpe que o marcou profundamente e o impôs o peso da perda e da mortalidade desde cedo. Essa experiência, sem dúvida, moldou sua visão de mundo e se refletiu em sua escrita, permeada por temas como sofrimento, redenção e a busca por significado em um mundo caótico. A perda da mãe e a relação conflituosa com o pai criaram um terreno fértil para a sensibilidade aguçada e a mente perspicaz de Dostoiévski florescerem. É como se a própria vida estivesse preparando o jovem Fyodor para se tornar o mestre na arte de dissecar a alma humana. Após a morte da mãe, Dostoiévski foi enviado a São Petersburgo para estudar na Academia Militar de Engenharia. Imaginem o choque: um jovem sensível e introvertido, apaixonado por literatura, confinado em um ambiente rígido e disciplinar, focado em matemática e ciências exatas. Não é surpresa que Dostoiévski se sentisse deslocado. Seus verdadeiros interesses residiam nas obras de escritores como Shakespeare, Balzac, Gogol e Schiller, que ele devorava nas horas vagas. A pressão por seguir uma carreira militar, imposta pelo pai, contrastava com a paixão pela literatura que ardia em seu peito. Era como se duas forças opostas estivessem em constante conflito dentro de si. Essa dualidade entre dever e paixão, razão e emoção, seria um tema recorrente em suas obras, refletindo a própria luta interna que Dostoiévski travava. Após a morte do pai, Dostoiévski finalmente cede à sua verdadeira vocação, a escrita. Abandona a carreira militar para se dedicar integralmente à literatura, mergulhando de cabeça no universo da criação literária. É nesse período que ele publica sua primeira obra, Gente Pobre, em 1846. O sucesso é imediato, consagrando-o como um jovem escritor promissor no cenário literário russo. Mas o destino, como sabemos, adora pregar peças. E a vida de Dostoiévski estava prestes a dar uma guinada radical, levando-o por caminhos tortuosos e sombrios. Gente Pobre, a primeira obra de Dostoiévski, foi um sucesso retumbante. A crítica literária russa
ávida por novas vozes, reconheceu de imediato o talento excepcional do jovem escritor. O realismo social da obra, retratando a pobreza e o sofrimento da classe trabalhadora em São Petersburgo, chocou e comoveu a sociedade russa. Dostoiévski dava voz aos marginalizados, aos esquecidos, revelando a miséria humana por trás da fachada grandiosa da capital imperial. Mas Gente Pobre era apenas um prelúdio para a genialidade que se revelaria em toda a sua força em obras posteriores. As sementes do estilo único de Dostoiévski, com sua análise psicológica profunda e exploração da alma humana em seus momentos mais sombrios, já estavam plantadas. O Duplo, publicado em 1846, apresenta-nos pela primeira vez a um dos temas centrais da obra dostoiévskiana, a dualidade do eu. Através da história de um homem atormentado por seu próprio duplo, Dostoiévski explora a fragilidade da identidade e a natureza complexa da psique humana. É como se ele estivesse nos convidando a olhar para o abismo que existe dentro de cada um de nós, confrontando-nos com nossos próprios demônios interiores. Em obras como Noites Brancas e Netochka Nesvanova, Dostoiévski aprofunda sua exploração da psicologia humana, disseca as relações interpessoais e retrata a intensidade das paixões com maestria. Seus personagens, complexos e contraditórios, saltam das páginas com uma vitalidade impressionante, desafiando convenções e mergulhando de cabeça nos dilemas morais e existenciais que marcam a condição humana. Capítulo 4. A Tragédia. Espreitando nas sombras. Um encontro com a morte. Enquanto a carreira literária de Dostoiévski despontava com sucesso, um novo elemento entra em cena, lançando uma sombra sombria sobre sua vida: a política. Na Rússia czarista, onde a liberdade de expressão era cerceada pela censura e pela repressão, qualquer forma de dissidência era vista como uma ameaça ao regime. Dostoiévski, jovem idealista, se envolve com grupos de intelectuais que ousavam questionar o status quo e sonhavam com uma sociedade mais justa e igualitária. Eram noites de discussões acaloradas, leituras proibidas e a crença inabalável no poder das ideias para transformar o mundo. Mas a utopia se estilhaça quando o grupo é delatado e seus membros presos pelo regime. Dostoiévski, acusado de conspiração contra o czar, é condenado à morte. Imaginem só a angústia, o medo que o dominava, a perspectiva da morte iminente, o fim brutal de todos os sonhos e aspirações. Seus romances, seus personagens, suas ideias, tudo isso seria silenciado para sempre. No entanto, no último instante, a pena é comutada para trabalhos forçados na Sibéria, uma reviravolta cruel que transforma a sentença de morte em anos de sofrimento e privação. Essa experiência traumática vivida na pele marcaria profundamente a obra de Dostoiévski, conferindo à sua escrita uma intensidade e uma autenticidade que poucos escritores ousariam alcançar. Capítulo 5. Renascido das cinzas, a superação através da escrita. Os anos na Sibéria foram um verdadeiro calvário para Dostoiévski. Confinado em condições subhumanas, obrigado a trabalhos forçados, ele se viu privado da liberdade, da dignidade e da esperança. O frio gélido da Sibéria penetrava seus ossos, enquanto a saudade da família e dos amigos corroía sua alma. A cada dia, a morte se apresentava como uma possibilidade real, um espectro que assombrava seus pensamentos. No entanto, em meio ao desespero e à privação, a chama da literatura se manteve acesa. A escrita se tornou seu refúgio, sua salvação, um fio tênue de esperança em meio à escuridão. Nas cartas que enviava à família, Dostoiévski descrevia suas angústias, suas reflexões e suas observações sobre a natureza humana, revelando uma sensibilidade aguçada e uma capacidade extraordinária de encontrar beleza e significado mesmo nos momentos mais sombrios. É nesse período que ele inicia a escrita de Memórias da Casa Morta, obra autobiográfica que retrata com crueza a realidade brutal dos campos de trabalhos forçados. A experiência do cárcere, a convivência com outros prisioneiros
a violência, a humilhação, tudo isso moldou a visão de mundo de Dostoiévski e o transformou em um observador perspicaz da alma humana em suas condições mais extremas. Após longos anos de sofrimento, Dostoiévski finalmente retorna do exílio. Marcado pelas cicatrizes da experiência, ele traz consigo uma nova compreensão da vida, da dor e da redenção, temas que permearão suas obras-primas. Capítulo 6. Um legado incontestável. A influência de Dostoiévski no mundo. Após o exílio, Dostoiévski mergulha de cabeça na escrita, produzindo algumas de suas obras mais importantes, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Em Crime e Castigo, somos apresentados ao dilema moral de Raskolnikov, um jovem que comete um crime movido por suas convicções ideológicas. Através da jornada psicológica do personagem, Dostoiévski nos coloca frente a questionamentos sobre culpa, punição, justiça e a natureza do bem e do mal. O Idiota apresenta-nos ao príncipe Mishkin, um personagem que personifica a bondade e a pureza, em contraste com a hipocrisia e a crueldade da sociedade russa. É uma obra que questiona os valores morais da época e propõe uma reflexão sobre a compaixão e o perdão. Os Demônios expõem a face sombria da ideologia radical, retratando a trajetória de um grupo de revolucionários dispostos a tudo para alcançar seus objetivos. É uma crítica contundente ao fanatismo e à violência em nome de ideais utópicos. E por fim, em Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski nos presenteia com uma obra monumental que aborda temas como fé, dúvida, livre-arbítrio, responsabilidade moral e a busca pelo sentido da vida. As obras de Dostoiévski transcenderam o tempo e o espaço, tornando-se clássicos da literatura universal. Sua influência se faz sentir em diversas áreas, da filosofia à psicologia, da literatura ao cinema. Seus personagens complexos, suas tramas envolventes e seus questionamentos atemporais continuam a fascinar e a instigar leitores de todo o mundo, convidando-nos a mergulhar nas profundezas da alma humana e a confrontar as grandes questões que permeiam a nossa existência. Fyodor Dostoiévski, com sua genialidade e sensibilidade, nos deixou um legado literário inestimável. Suas obras, verdadeiras obras-primas da literatura universal, continuam a nos desafiar, a nos emocionar e a nos fazer questionar o mundo e a nós mesmos. Através de seus personagens complexos e de suas tramas envolventes, Dostoiévski mergulhou nas profundezas da alma humana, explorando temas como amor, culpa, redenção, fé, dúvida e a eterna busca pelo sentido da vida. Esperamos que este vídeo tenha despertado em vocês o interesse por esse gênio da literatura russa. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre grandes figuras da literatura. Até a próxima!